Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer nosso resumo da segunda lição da revista Conectar Mais Jovem, deste segundo trimestre. A revista está contextualizando, trazendo alguns salmos. Vamos estudar, refletir, aprender o contexto de algum dos salmos. O livro de Salmos são 150 antologias, 150 salmos, e a revista desse trimestre pontua alguns salmos e o contexto que eles foram escritos, porque foram escritos, para quem foi escrito, e o autor também. Nossa segunda lição traz como título um convite ao arrependimento em Salmos. Contextualizando aqui o Salmo 51, salmo de autoria de Davi, onde pontua a oração do salmista depois que ele é confrontado pelo profeta Natan em relação ao pecado de adultério, de homicídio, de assassinato que ele estava envolvido ali, envolvendo Batseba, envolvendo Urias, e toda aquela situação que trouxe sérias consequências para o resto da vida de Davi. Então, um convite ao arrependimento em Salmos. Versículo do dia é o Salmo 38, verso 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Verdade aplicada, na Bíblia encontramos o caminho da reconciliação com Deus através do livro de Salmos, que nos impõe transformações positivas através do arrependimento. Os 3 tópicos que estaremos discorrendo: apresentar os erros de Davi, alertar que o pecado afeta a comunhão com Deus, mostrar a necessidade de arrependimento. O livro dos Salmos, ele desperta os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos leva a andar no caminho da retidão. O Salmo 119, verso 18 diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 51, ele é um salmo de pedido de perdão. Ele envolve a vida de Davi, a tragédia que abateu sobre a vida de Davi depois das terríveis atitudes que ele tomou quando se envolve com uma mulher casada, não se contentando com isso, tentando encobrir o seu erro, ele trama o assassinato do esposo desta mulher, depois casa com ela para encobrir seu erro, fica em silêncio, até o momento que Deus levanta o profeta Natan para confrontar Davi diante da sua atitude, dos seus erros e do silêncio que Davi estava. Então, o Salmo é um pedido de perdão e arrependimento por parte de Davi, né? Davi reconhece seus erros e busca a misericórdia de Deus, destacando a importância do arrependimento sincero e da purificação espiritual. É um grito de perdão, um grito de misericórdia, né? Um salmo penitencial. O salmista, ele não pede inocência, nem lança a culpa sobre outro. A culpa estava nele.
Ele sabe que não merecia o perdão e ele roga primeiro a Deus por misericórdia, né? Confiando na bondade e na misericórdia do Senhor. A gente vê em outra ocasião, quando Davi ele enumera o número do exército de Israel, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Deus envia um profeta, um homem de Deus, para levar uma mensagem para Davi. 3 situações de Davi escolheria uma: cair na mão dos inimigos, cair na mão de Deus, e outra situação. Então Davi escolhe cair nas mãos de Deus porque ele sabia que o erro dele foi grave, mas nas mãos de Deus ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. O juízo viria, mas a misericórdia de Deus era melhor do que cair nas mãos dos inimigos. Então é uma confissão de pecado, né? Um reconhecimento da transgressão de Davi, um pedido de purificação. O profeta, ele diz para Deus que Deus não retirasse o seu Espírito Santo da vida de Davi. Então, o nosso texto bíblico é o Salmo 6, verso 6. Mas a nossa lição, ela está contextualizando o Salmo 51. Então, vamos aproveitar, pega a sua Bíblia ou acompanhe no slide, vamos ler o Salmo 51 para a gente acompanhar esta confissão de Davi, do pecado de Davi, depois que ele é confrontado pelo profeta Natã. Salmo 51 tem 19 versos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a mim a alegria da tua salvação e sustém em mim um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Bom, a gente acompanha aqui
o salmista, o coração esmiuçado, quebrantado. A Bíblia, ela não esconde os erros, por mais terríveis que sejam, dos homens de Deus, mostrando que são humanos e nos deixando os exemplos, aqueles que são para evitar e aqueles que são para imitar. O pecado de Davi ele foi terrível, foi premeditado. Davi deixou ser seduzido pela sua cobiça. Quando ele vê a mulher se banhando, quando era para o rei estar na guerra com seu exército, o rei não consegue tirar aquela imagem do seu pensamento, do seu coração. Chama esta mulher, pergunta saber quem é, e lhe informam que era uma mulher casada, seu nome Batseba, Batsebat, e que o esposo dela fazia parte do exército do rei e que estava no campo de batalha, guerreando pelo seu rei, pela sua nação, pelo seu Deus. Mas o rei não se contenta. Ele não se contenta. Ele se deixou ser seduzido, ser seduzido pela sua cobiça, não pela mulher, mas pela sua cobiça. Deixou que os desejos, as concupiscências da carne, dos olhos, lhe tragasse, manda buscar a mulher, convence, não sei como, de alguma forma, a mulher cede, ele se relaciona com a mulher e a mulher engravida. Então, as sucessões de quebra da lei, de erros, de quebra de princípios, manda chamar o esposo da mulher que estava em guerra, trama, tenta embriagar, faz de toda forma para que ele vá deitar com sua esposa, para encobrir o erro, pois a mulher já estava grávida. Mas ele lidou com um homem íntegro, justo, que foi Urias. Não tendo solução, não tendo como encobrir o seu erro, Davi tramou o assassinato de Urias, mandando uma carta pelo próprio Urias para o capitão do seu exército, Joabe, para que Joabe colocasse Urias na frente de batalha, em um lugar onde possivelmente ele seria morto e que ainda fosse tirada a proteção, para que a morte dele fosse confirmada, para que ele não voltasse com vida. Olha as consequências, a quebra de princípios que Davi foi cometendo. E pasmem, Davi ficou em silêncio. Depois que Urias é morto, Davi toma Batseba como mulher e casa. Maravilha, ninguém está sabendo de nada. Ninguém viu nada. Ninguém sabia das tramas do rei. Errou, mas o pecado ficou encoberto, ninguém viu nada. Será? Deus estava vendo. Deus deu oportunidade para que o rei se arrependesse, fosse até Deus e confessasse o seu pecado. Mas o tempo vai passando e Davi continua a sua vida. Só que chega um momento em que Deus chama. Vamos conversar? Eu e você. Vamos conversar. É hora de prestar contas. E aí?
Primeiro tópico da lição, as confissões do penitente, aprendendo com os erros de Davi, o que está de pé, vigie. Então, este Salmo 51, ele narra o arrependimento de Davi por seu envolvimento com esta mulher, Batseba. Está lá em 2 Samuel, a partir do versículo 11, do capítulo 11. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, acorda, a farsa caiu. Agora precisa lidar com Deus. Precisa lidar com Deus. Então, Davi adultera com Batseba e trama a morte do marido dela, Urias. Está lá no capítulo 11, 2 Samuel. Então, após ser repreendido, ser confrontado pelo profeta Natã, Davi reconhece o seu erro e diz ao profeta: pequei contra o Senhor. Mas só depois que foi confrontado. Está vendo que a Bíblia não encobre os erros dos homens de Deus? Mas é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Se Davi errou tanto, o segredo está em confessar, em se arrepender. O arrependimento de Davi, quando ele foi confrontado, foi sincero. E abrir mão de tudo, menos da presença do Senhor. Aí Deus vai dizer: um homem segundo o meu coração. Não é que não errasse. Todos os humanos erram. Mas um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi, ele se entrega. Ele se humilha de uma forma tão extraordinária que Deus disse: um homem segundo o meu coração. Então esta oração, esta confissão de Davi aqui, moveu o coração de Deus. Porque ter tudo, irmãos, e não ter a graça de Deus na nossa vida, é como viver uma caricatura. Salomão vai dizer em Eclesiastes que uma vida vivida longe dos propósitos de Deus, sabe o que é? Enfado e vaidade. E vaidade. Então, o salmista, ele é confrontado, ele se arrepende e Deus perdoa. E está tudo bem? Depende. Deus perdoou, amém. Mas as consequências dos atos vêm. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus, aquilo que o homem semeia, ele colhe. O episódio da queda de Davi e o seu arrependimento é significativo, porque nos ensina, né? Davi confessa seu pecado e suplica o perdão, está lá no verso 1 do Salmo 51. Ele ora pedindo que fosse purificado da sua maldade, no verso 2, além de pedir que o Senhor lhe dê um coração puro. No verso 10, Davi reconhece a importância de Deus não desprezar um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração arrependido. O Salmo se preocupa em nos ensinar o valor do arrependimento para que os transgressores não cometam os mesmos erros
praticados aqui por Davi. Quais foram as consequências do pecado de Davi? Inúmeros. Davi viveu mais 25 anos terríveis dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque Deus disse que a espada não sairia da sua casa. A espada não sairia da sua casa. A criança de Batseba, dele que engravidou, ela engravidou, com o adultério deles, a criança morre. Depois, o filho dele, Amnon, usa sua meia-irmã Tamar, né? Abusa da sua meia-irmã Tamar. Absalão, filho de Davi e irmão de Tamar, de mãe também, assassina seu meio-irmão que havia abusado da sua irmã. Olha que coisa. O tempo passa, Absalão deita com as mulheres, com as concubinas de Davi, para toda a cidade saber. Então Davi adulterou com Batseba em silêncio. Absalão, filho do rei, deitou com as mulheres, com as concubinas do rei, para todo mundo saber. Depois, usurpa o trono, toma o trono de Davi, levanta um exército contra Davi. Davi precisou sair de Jerusalém para não virar um campo de guerra, e os inocentes pagaram também. E no campo de batalha, Absalão também é morto. 3 filhos já mortos. O primeiro, o filho que gerou Batseba com ele, é morto, morre. Amnon, que violentou sua meia-irmã, é morta por Absalão. Absalão vai para o campo de guerra contra o seu pai, o exército do seu pai, é morto no campo de guerra. E após a morte de Davi, Adonias tenta tomar o trono que Davi já havia deixado para Salomão. Salomão dá ordem ali e Adonias, irmãos, filhos de Davi. Adonias também é morto. A espada jamais sairá da sua casa. Com 70 anos, Davi já estava precisando de alguém para lhe aquecer. Acabado por causa de tantos infortúnios, tanta situação difícil que ele precisou administrar. E pasmo dentro do seu próprio lar, após essas consequências que ele se deixou ser influenciado. Então, o ensinamento contido aqui no Salmo 51 serve para todos os seres humanos de qualquer raça, tribo ou nação. A recomendação de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que está de pé, cuidado, cuide, para que não caia. E quantos irmãos que se aproveitam da miséria alheia, da desgraça alheia, do pecado de um irmão, para tirar proveito. A gente acompanha nos canais, se você abrir a internet, você vai ver canais de cristãos expondo a queda de um irmão. As redes sociais divulgando o pecado de um irmão. Como é fácil a gente apedrejar, a gente matar
O arrependimento, ele cura. As consequências ficam, esta pessoa vai ter que lidar com Deus pelos seus atos. Mas nós não estamos aqui para julgar. Deus perdoou Davi. E o pecado de Davi foi gravíssimo. Mas Deus perdoou. Então, não sejamos instrumentos do diabo para matar o nosso irmão, matar a fé do nosso irmão e ainda enterrar. Segundo tópico da lição, o pecado afeta a intimidade com Deus. Então, por pecado, Davi rompeu seu relacionamento com Deus, da mesma forma o pecado que herdamos nos afasta dele, né? As vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado de Adão fez o quê? Separou, quebrou, rompeu a aliança, a comunhão que cada um tinha com Deus. Aconteceu com Davi aqui a mesma coisa. O pecado separa. Mas quando Davi é confrontado, ele se humilha. O importante é que ele se humilhou, reconheceu o seu erro, confessou e pediu a Deus misericórdia. Então, após ser advertido por Natã, ele se arrepende e escreve este belo salmo. O salmo professa um gesto de sentimento, expectativa e confiança em Deus de maneira única. Este salmo deve ser lido por cada um de nós, refletido por cada um de nós, né? Para que não cometamos estes erros. A queda, irmãos, para se levantar depois dá trabalho. Quantos estão mortos espiritualmente dentro das igrejas porque não tem forças para se levantar, porque não confessa, não deixa. Então, não julgue, não aponte. Cuidado, como diz Paulo, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia também. Então, uma das petições mais marcantes do Salmo da vida de Davi aqui é este Salmo 51. Ele não queria ser rejeitado por Deus, né, devido às suas iniquidades. Após reconhecer o seu erro, o seu adultério com a mulher, Davi ficou com medo de que o Espírito de Deus se retirasse dele. Verso 11, ele diz: não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Davi, ele estava apavorado com a ideia de perder a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que fez ele ter este relacionamento tão íntimo com Deus, né, o Espírito Santo. No dia que ele foi ungido por Samuel, está lá no 1 Samuel capítulo 16, que ele foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus passou a habitar nele, ele foi transformado num novo homem. Davi não queria perder isso por nada, por nada. Vide o que aconteceu com Saul. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito de Deus passou a habitar em Saul, se apoderou de Saul. Só que os sucessivos erros de Davi levou com que o Espírito de Deus fosse saindo, e saiu em definitivo. E quem passou a habitar no coração de Davi? Um espírito maligno. Olha que tragédia, né? E a necessidade de arrependimento. O Salmo 32, de autoria também de Davi, inicia declarando que é feliz aquele que tem seu pecado perdoado. Por seu pecado, Davi colheu o fruto dos seus erros. Está lá no capítulo 12 de 2 Samuel, né? O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Ele nos conduz a uma tristeza profunda ocasionada pelas violações da lei divina, mas o arrependimento sincero nos aproxima de Deus novamente.
O salmista nos ensina a estarmos perante um mar de misericórdia divina e somos livres para mergulhar neste mar. Salmo 136, verso do 1º ao 14º. Então, arrependimento, irmãos, não pode ser algo, ou não pode ser postergado, procrastinado. Tantas pessoas estão mortas espiritualmente dentro das igrejas, porque não confessa, não deixa, não mostra arrependimento. Então, se o arrependimento não acontecer, não vai haver mudança de vida, né? A experiência da ausência de confissão do pecado de Davi levou a sentir a amargura pela sua vida. Está no verso 4 aqui do Salmo 32. Então, Davi nos diz que enquanto não confessou o seu pecado, ele cansava chorando o dia inteiro. Verso 3 do Salmo 32. E antes de tais circunstâncias, ele decidiu confessar toda a sua maldade ao Senhor, e Deus, é um Deus misericordioso, perdoou. Mas ele só fez isso quando ele foi confrontado. Com certeza, ele já estava sentindo os sintomas. O erro estava pesando nas suas costas e as consequências viriam se ele não fosse confrontado. Como veio quando ele foi confrontado. As consequências viriam mais cedo ou mais tarde. A diferença é que quando ele foi confrontado, ele se arrependeu, ele se humilhou. Não foi um arrependimento superficial, foi verdadeiro, sincero. Como ele diz, torna da minha alegria da tua salvação, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. No verso 16 ele diz, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto, Senhor. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, para oferecer a nossa vida, o nosso corpo, nos oferecer a Deus em sacrifício vivo. É completude, irmãos, é alma, é corpo e espírito. Não é pela metade, entende? Não é pela metade. Então, diante de tais circunstâncias, Davi decidiu confessar toda a sua maldade e se arrepender. E Deus foi misericordioso com Davi. Então, o processo de arrependimento trouxe ao salmista a alegria tão desejada para a sua alma. É quando ele diz, torna a dar minha alegria da tua salvação. No verso 12, o arrependimento faz parte do processo divino para alcançar o homem caído. Deus ajuda o homem nesse processo, mas a decisão precisa ser nossa. Nós precisamos ir até Deus, se arrepender, confessar e deixar. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Então, o arrependimento ele está atrelado a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude. Né? A atrição não é arrependimento, a atrição ocorre lamentação. Qual a diferença entre atrição e contrição? A atrição vai ocorrer a lamentação diante do castigo pelo pecado, mas é vazia e não há mudança. A contrição não. Ela é profunda, um sentimento de arrependimento, reconhecimento e afastamento do pecado. Ou seja, eu confesso que eu errei, eu me arrependo e eu deixo. E Deus me perdoa. E eu alcanço misericórdia, ainda que eu tenha que lidar com as consequências dos meus atos. Porque Deus é um Deus justo. Entende? Então a vida de Davi nos faz ver que a misericórdia divina sempre acompanhará os que verdadeiramente se arrependem. Né? Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 28, versículo 3. Então, o Salmo 51, ele nos mostra porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. E também nos mostra que Deus não encobriu os erros dos seus homens, os homens que ele chamou.
que ele usou poderosamente. Está aqui, registrado, para nos ensinar algo valioso. Fugir da aparência do mal. Fugir, foge. É melhor fugir do que cair no laço do passarinheiro. Que Deus abençoe.